Agora, a mensagem de Jesus, o quinto fator, é uma mensagem baseada em um profundo conhecimento da natureza humana. Jesus, ele conhecia o que havia no coração dos religiosos da sua época. A hipocrisia, a falsidade. Hoje em dia é a mesma coisa. Quanto mais legalista um grupo, mais hipócrita. Porque o legalismo não consegue modificar o coração de ninguém. A pessoa legalista é a pessoa que a cada momento quebra os princípios que ela mesma alega cumprir. E foi o que Jesus falou. Ele dizia: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês preparam fardos enormes para colocar sobre o ombro do povo, mas vocês nem se movem 1 milímetro para carregar qualquer desses fardos. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês vão para todos os lados querendo fazer um prosélito, e no final, quando vocês conseguem converter alguém a este caminho de hipocrisia, vocês fazem com que essa pessoa se torne 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Jesus, ele conhecia o coração dos religiosos, mas Jesus também conhecia a natureza da alma dos sofredores. Jesus tinha acabado de ver, antes de contar essa história, as 3 parábolas. Jesus tinha visto uma mulher que era encurvada, sabe? Ela era encurvada. E a Bíblia diz que Satanás a escravizava por anos, e ela andava encurvada, ela não podia se endireitar, e estava sofrendo, estava angustiada. E daí Jesus curou aquela mulher, expulsou aquele demônio que causava aquela enfermidade. E os fariseus disseram o quê? Ficaram furiosos, porque Jesus tinha libertado aquela mulher no sábado. E daí Jesus, ele pega e começa a contar essas parábolas, porque existe mais um fato nessa história, que Jesus, ele conhecia por que aquela mulher estava encurvada. Era Satanás que a havia escravizado. No outro caso, Jesus sabia por que aquela mulher tinha um fluxo de sangue e o quanto sofria, e tocou na orla dos vestidos de Jesus e foi curada, porque havia sofrimento por muitos anos. Jesus sabia do homem da mão mirrada, o quanto aquilo afetava a sua alma e o seu coração. Jesus olhava para os leprosos e entendia o sofrimento que havia no coração daqueles leprosos que eram abandonados pelas suas famílias, com medo da contaminação, e tinham que viver de esmola, isolados em grupos, nas cercanias da cidade. E Jesus se compadecia do sofrimento, da história pessoal de cada um. Jesus sabia que por trás de uma pessoa havia uma história de vida. E Jesus causava impacto quando falava, porque quando ele olhava para alguém, ele olhava mais do que um indivíduo, ele olhava o coração daquele indivíduo. E Jesus sabia o tamanho do sofrimento. O olhar de Jesus penetrava essas almas e expunha suas dores, e compadecia, e condoía-se de cada dor. Às vezes o nosso culto a Deus é um culto tão frio, né? E quando a gente vai evangelizar, a gente não consegue olhar nos olhos e na alma e no interior do indivíduo, sabendo que ali tem uma história de dor, uma história de pecado, uma história de sofrimento, que pode ser tocada e transformada pela graça, pelo poder de Deus, se você tão somente liberar a palavra de Deus, testemunhando daquilo que o Senhor pode fazer,
com misericórdia, com empatia, com amor. Por isso que Jesus, quando conta as 3 parábolas, a primeira é um drama empresarial, a segunda é um drama financeiro doméstico, e a terceira é um drama familiar, abrangendo os aspectos da vida do homem, porque Jesus sabia o que havia no homem.